palavra de hoje, irmãos, é uma palavra que nasceu no meu coração esta semana, nas minhas leituras bíblicas. Esta semana eu li o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, né? E foi uma coisa muito gostosa, né? Porque trata a respeito de um momento muito especial na vida do povo de Deus. Trata-se de um momento que a gente precisa conhecer. Nós não somos judeus, nós não somos, né, de natureza, descendência judaica, né? Mas nós, pela aliança, na fé que temos, né, nós somos herança deste povo também. Nós somos herança desta aliança que Deus fez com o povo de Israel, com o povo de Judá. E ela é muito importante, é muito interessante a gente compreender um pouco desse relato, porque ele nos faz chegar até onde nós estamos hoje. Uma das referências mais repetidas na Bíblia Sagrada é justamente o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, né? E ele está escrito assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E eu quero começar pensando com vocês a respeito dessa expressão: o justo viverá da sua fé, o justo viverá pela fé, né? E o que significa isso? Quando você ouve essa expressão, qual é a sua compreensão dessa expressão? O que você entende sobre isso? O justo viverá pela fé. Eu estava essa semana vendo na minha pesquisa, né, para compor esse esboço bíblico. Na minha pesquisa eu estava vendo alguns relatos, ouvindo algumas mensagens, né, lendo em alguns livros. E foi tão interessante, né, que por mais de uma vez eu vi muitas vezes ser usado essa expressão como na postura de que a justiça estivesse no homem, a justiça estivesse em nós, né? E que por nós sermos justos, nós vivemos da fé. E esta não é a verdade da origem desta expressão, né? A justiça, como ela próprio Paulo diz no início do versículo, né? Ele diz, né, as boas novas revela como é que Deus nos declara justo, né? Como é que Deus nos enxerga justo. E ele termina dizendo: nós só somos justos diante dos olhos de Deus por causa da nossa fé. Nós só somos justificados diante de Deus por causa da nossa fé. Não há nada que nós possamos fazer, nada que nós possamos deixar de fazer ou fazer, que vai realmente nos legalizar diante de Deus, senão a nossa fé. Então daqui a gente vê a importância do elemento chamado fé na nossa vida. Mas a fé, aqui nesse contexto do Evangelho, do Novo Testamento, ele vem trazendo justamente essa realidade na qual nós temos o fundamento da nossa fé em Cristo Jesus, no cumprimento da palavra de Deus, no cumprimento da aliança que Deus fez conosco através do sangue do Cordeiro, seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Porém, essa história ela não começa ali, porque na verdade ela tem todo um tempo onde Deus, em primeiro lugar, Deus vai escolher a origem da sua semente. Deus vai escolher da onde virá, da onde nascerá, a linhagem da qual iria então vir a Jesus Cristo, do qual iria vir o nascimento de Jesus Cristo, o seu Filho. E é tão importante nós pensarmos nessas questões, porque elas são bases muito sólidas para nós tomarmos decisões. Porque a fé, na minha pesquisa, e uma das coisas que por várias vezes me levou assim a ter alguns momentos assim, até de um profundo pesar no meu coração, né? Porque me levou à consciência de que a fé, ela é ação, a fé ela é decisão, a fé é atitude. Por mais que a fé esteja fundamentada em algo que não vemos, em algo que esperamos, em algo que não podemos tocar, que não podemos perceber com as nossas sensações humanas, a fé, ela depende de ação, ela depende de atitude, ela depende de posicionamento. Sem isso,
ela não toma o seu vigor completo, ela não toma a sua característica por completo, ela não existe. Por incrível que pareça, a fé depende muito de nós. Embora ela seja toda fundamentada no plano eterno de Deus através de Jesus Cristo, ela tem uma parcela muito importante que está na minha mão, na sua mão, nas nossas mãos. Ela depende para que ela possa se tornar algo realmente presente, visível, palpável aos olhos daqueles que nos assistem. Ela precisa da nossa atitude. E aí, olhando para o livro de Êxodo, olhando para essa história, aonde Deus começa lá do início, quando Adão sai do paraíso, Adão então com Eva, eles vão constituir todas as nações da terra. A partir de Adão, a partir de Eva, todas as nações, todos os povos da terra vão ser constituídos. Sim ou não? Sim, porque pela fé que temos, aqui já entra a ação da fé. Pela fé que temos, Adão e Eva foram os primeiros, eles foram os primogênitos de toda a humanidade. Deus criou Adão do pó da terra e tirou de Adão uma costela, e dessa costela fez Eva, e a partir de Adão e a partir de Eva, então foram constituídas todas as nações da terra. E nós sabemos que depois virá Caim e Abel, e a partir dessa ramificação e de outros filhos que Adão teve com Eva, serão constituídas todas as nações, e vai também através dessa história, deste início, é onde vai se entrou-se o pecado na humanidade, é onde vai se constituir a natureza humana, porque a partir da constituição da natureza humana, quando Adão sai do jardim, quando Adão e Eva saem do paraíso, eles não estão mais na condição plena da sua espiritualidade, porque agora eles estão separados de Deus por causa do pecado. E por causa dessa condição humana, agora por causa dessa natureza humana constituída, o mal vai surgir. Nós vemos já desde logo no início das Escrituras Sagradas o primeiro homicídio, onde um irmão mata o seu próprio irmão por causa de ciúmes, por causa de rancor, de ira, de contenda. O mal se estabelece, e esse mal ele vai se difundir entre as nações. E uma vez que o mal se difunde entre todas as nações da terra, certamente surgirá o confronto com a fé, porque Adão e Eva viviam no paraíso com Deus, eles viam a Deus com os seus olhos, então para eles a fé era palpável, porque eles tinham um diálogo diariamente com Deus. Mas já seus filhos não viram a Deus, seus filhos já receberam Deus a partir da palavra dos seus pais, a partir do testemunho dos seus pais. Eles já vieram a conhecer Deus a partir do testemunho. Então eles também vão estar sujeitos à dúvida, que contrapõe-se à fé. Eles vão ter, por causa da sua natureza humana e de todos os conflitos que a natureza humana traz, para fazer-nos muitas vezes esmurecermos na fé, por causa destas guerras da mente humana, da condição humana, da natureza humana, que muitas vezes afronta a fé, e que muitas vezes é vitoriosa, porque quando ela afronta a fé, muitas vezes ela constitui novos deuses, ela cria novos ídolos, porque a partir desse fracasso da convivência plena com Deus, o homem ele quer achar uma forma de se acomodar àquilo que lhe é conveniente. E por causa desta postura, desta condição, é onde vai entrar também a idolatria e vai se expandir. Por isso que muitas nações vão ser criadas não mais olhando para o Deus Criador de todas as coisas, mas vão ser criadas a partir de uma concepção de um Deus criado pela mente humana, de um Deus que permite até mesmo criar-se um culto como era o culto de Moloque,
aonde se pegavam inocentes e se sacrificavam e bebiam do sangue dos inocentes e entregavam as suas carnes para serem queimadas, para oferecerem a esse Deus, como se eles fossem realmente olhar para o Deus Criador, se eles fossem olhar para Yahvé. Preste atenção nesse nome, esse nome tem uma importância tão grande na história de Deus no meio do seu povo. Se eles fossem olhar para Yahvé, eles iam entender que nunca seria possível conceber uma atrocidade tão grande daquela e ligá-la a um Deus tão amoroso como era Yahvé. Mas está ali, é um fato, é uma realidade, e muitas nações vão ser geradas a partir desses conflitos humanos, a partir da natureza humana decaída. E quando nós chegamos ali, quando Deus chama Abraão, e Deus chama Abraão porque Ele já enxerga no meio de todo esse caos, no meio de toda essa questão, essa realidade conflituosa, essa realidade entristecedora aos olhos de Deus, Ele consegue enxergar ali um homem que realmente poderia passar a ser exemplo da sua fé. Ele vai escolher um homem que a partir dele, todas as nações da terra seriam chamadas de benditos, seriam abençoados novamente, a partir desta linhagem de Abraão. E ele olha, e qual é o elemento que ele encontra em Abraão para constituir a partir de Abraão tudo isso? A fé. O que ele encontra em Abraão não é um homem perfeito, não é um homem que não errava. Abraão errou. Abraão chegou com sua esposa Sara diante do rei de uma das nações quais ele estava, e ele tinha medo que o rei, porque sua esposa Sara era muito bonita, e ele tinha medo que o rei tomasse sua esposa e o matasse, e ele mente para o rei, ele engana o rei. E aí ele tem imperfeições na sua natureza, porque está estabelecido, está fechado, isso aí não tem como mudar. Ele tem imperfeições, mas o que diferencia Abraão, o que faz Deus enxergar a Abraão e chamá-lo de amigo, é a sua fé. É o que está estabelecido na forma com que ele toma suas decisões, na forma com que ele caminha nesta vida, no meio dos seus erros e dos seus acertos, olhando para Deus, firmado em Deus. Ele não era alguém que não questionava Deus. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar muitos filhos, eu vou te dar uma posteridade para você, a partir do seu filho você vai ter filhos em todas a terra. E Abraão olha para Deus e fala assim: como é que é, Senhor? Eu tenho 100 anos, minha esposa Sara é velha, é estéril, como é que nós podemos ser pai de muitas nações? E ali ele comete mais um erro. Ele tenta fazer o plano de Deus acontecer a partir da sua concepção humana, e não é isso que Deus queria. Mas quando Deus vai testá-lo, porque eu quero que fique bem claro aqui para você entender a mensagem dessa noite, que não importa qual é a sua posição dentro do reino de Deus, não importa para que você foi chamado, o que importa realmente é que você possa conduzir a sua vida em fé, que você possa conduzir a sua vida olhando para Deus, que você possa conduzir a sua vida fundamentado em algo que você vai construir como âncora para você ter a certeza de que o caminho pelo qual você está andando está realmente vindo da parte de Deus para a sua vida. Porque quando Deus vai andando com Abraão no meio dos seus erros, no meio dos seus acertos, existem momentos
fundamentais. Quando, por exemplo, Deus pede a Abraão que entregue o seu filho Isaque. E Abraão prontamente tem a atitude e o posicionamento. E aqui entra um ponto muito importante, que essa semana, por várias vezes, pensando nessa mensagem, né? Às vezes, irmãos, eu estou no carro, quando Deus me dá uma mensagem assim, eu venho no carro muitas vezes, eu venho conversando como se estivesse pregando, eu venho pensando na mensagem, né? E por várias vezes essa semana me veio essa ilustração, né, da questão que muitas vezes a gente gosta muito de ser justo, quando se trata de praticar um papel de juiz, mas quando se tem que se colocar na condição de ser o papel do réu, aí a justiça perde a força na nossa vida. Eu fiquei lembrando essa semana sobre a questão, né, que muitas vezes a gente fala, né, que hoje está essa mentalidade difundida na sociedade, que nós não podemos mais corrigir os nossos filhos com a palmada, como era no meu tempo quando eu era criança, no tempo dos meus avós. Mas hoje, infelizmente, a mentalidade humana, ela trabalhou de uma forma que construiu através de leis e diretrizes uma condição na qual hoje nós não temos mais a permissão de corrigir os nossos filhos em amor. Aqui eu não vou discutir a questão dizendo que, porque não há justiça nenhuma naquele que pune com severidade, com ira, com raiva. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, ela nos orienta e ela nos diz, ela nos ensina a corrigir os nossos filhos, ela ensina a nós até mesmo entendermos que no momento da ira nós precisamos exercer controle, domínio próprio, para podermos corrigir em amor assim como Deus nos corrige. Então, na caminhada da construção na vida da fé, nós precisamos muitas vezes entender que existem princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus e que nós em nada poderíamos deixá-los de observar, em nada poderíamos abandoná-los. Mas essa não é a verdade. A verdade é que na construção da vida, na elaboração da vida, a gente vai abandonando pelo caminho muitos princípios que estão estabelecidos para a bênção nas nossas vidas. E aí a gente chega num tempo aonde nós ficamos nos questionando: por que Deus permite vir sobre a terra uma pandemia tão grande? Nós ficamos nos questionando. Porventura não sabemos, nós pastores, que nós fomos deixando e quebrando alianças com Deus ao longo das nossas histórias. Fomos desviando os nossos caminhos. E tudo isso é uma ação para nos enfraquecer na nossa fé. Porque tudo o que o diabo quer é que nós possamos um dia acreditar que quando ele falou para Jesus naquele deserto, quando ele estava tentando Jesus, ele falou para Jesus: se você quiser eu transformo essas pedras em pães. Tudo que ele quer é que alguém um dia possa talvez ter lá na sua mente: será que Jesus não transformou aquelas pedras em pães? Porque 40 dias sem comer, 40 dias sem comer, quem é que fica 40 dias sem comer? Se nós hoje fizermos um jejum na igreja de 40 dias, se eu decretasse hoje como pastor Valnei, um jejum de 40 dias, talvez eu teria pessoas me colocando na justiça. Está enlouquecendo, está mandando a igreja ficar 40 dias sem comer, está endoidando. Por quê? Porque nós vamos perdendo os princípios da fé, nós vamos abandonando. E é tão interessante porque depois que Jesus estabeleceu a sua linhagem, ele escolheu. E se você vê,
quem são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó era um latoeiro, um enganador desde a sua nascença. Ele já nasceu pegado no calcanhar do seu irmão, e já nasceu ali enganando, porque a sua natureza humana já nasceu com ele, já estava ali nele, já fazia parte do que ele ia ser. Mas é o tratamento de Deus que vai nos colocando em condição de exercermos o plano de Deus. É a fórmula que Deus traçou para mexer com a gente, para nos conduzir, que vai nos colocando dentro do plano dele. E aí depois que ele termina esse período da escolha da sua linhagem, ele ali já tinha determinado então quem seria o seu povo. Mas quando Jacó termina a sua história, Jacó está com todo o seu povo dentro do Egito. Todo o povo de Israel está dentro do Egito. E olha aqui, eu quero que você perceba comigo o que Deus me fez perceber essa semana na meditação da palavra. Que quando Jacó vai com todos os seus 70 descendentes para o Egito, fugindo da fome que estava tomando conta da terra. E lá no Egito havia abastança, havia suprimento. Por que havia suprimento no Egito? Porque Deus havia dado sonhos a José, um dos filhos de Jacó. Deus havia preparado José para ser um excelente administrador e o colocá-lo para administrar o tempo difícil que viria. Aqui Deus me fez enxergar algo tão tremendo, irmãos, que os tempos difíceis fazem parte dos planos de Deus. Eles nunca deixaram de existir. Desde o dia que o homem saiu do Éden, os tempos de dificuldade sempre foram escritos pelos dedos de Deus para traçar o caráter humano, para nos testar, para nos provar, para nos tornar ou melhores ou piores, para nos tornar vencedores ou fracassados, ganhadores ou perdedores. E por isso que eu acho que Deus nunca tirou e nunca vai tirar os tempos difíceis da história, porque é eles que vão contar a história da fé. São eles que vão realmente dar a identidade de alguém que realmente crê. Quando a gente olha as histórias que foram contadas a respeito daqueles que foram mortos nas arenas romanas, era o início da fé em Cristo Jesus. Eram os primeiros momentos do Evangelho. Mas aquele Evangelho impactou aquelas vidas de tal maneira que eles estavam dispostos a entregar suas vidas por causa do Evangelho, por causa da fé. Por isso nunca Deus tirou. E aí então Deus conduziu Jacó e toda a sua descendência ao Egito. E depois, quando eles estão no Egito, e lá eles passaram muitos anos. A Bíblia vai nos dizer ali em Êxodo capítulo 14, que depois de muitos anos passaram vários faraós. E a história daquele povo que fazia parte da família de José, que foi um dos notórios administradores do Egito, foi um homem que ficou escrito e marcado na história do Egito. E ele não era faraó, porque ele era hebreu. Ele nunca pôde ser faraó. José nunca foi faraó. José sempre foi um grande administrador, um grande contratado dos faraós, mas ele nunca foi um faraó, ele nunca foi um egípcio, porque ele era hebreu. Então, passou-se os anos, e lá na frente, a Bíblia vai nos dizer que um dos faraós, ali já há um movimento de Deus, porque Deus vai deixando certas coisas acontecerem em nossas vidas,
enquanto elas não estão atrapalhando o propósito dele. Mas quando certas coisas que são normais na nossa vida, que são corriqueiras na nossa vida, certas práticas, certas atitudes que nós tomamos em nossas vidas, quando essas práticas começam a atrapalhar o plano de Deus, então Deus começa a se mexer, se movimentar, para que Ele então possa continuar o plano dele, seja em nossas vidas, seja na vida da sua igreja, seja na vida da nossa família. Porque isso tem uma coisa, irmãos, que ler a palavra de Deus, como eu estou lendo, metodicamente, sistematicamente, está me fazendo enxergar, irmãos, é a importância que Deus dá para cada um de nós. O quanto o amor de Deus por nós nos torna importante. E não diante dos olhos dos homens. Porque na palavra de Deus, Deus não deixou a inspiração do seu Santo Espírito naqueles que foram responsáveis por escrever as letras desta Escritura, ocultar em nenhum momento o fracasso humano. Mas Ele também não deixou ser ocultado o quanto Ele nos ama, as evidências do seu amor por nós. Por isso que quando nós vamos chegar ali, nesse tempo em que os reis o faraó já não lembrava mais da história de José, porque Deus já estava pelo seu Espírito mexendo nas coisas para libertar, para tirar o teu povo daquela condição de escravo. Deus já estava começando todo um processo. Deus deixou 400 anos aquele povo se crescer. E a Bíblia nos diz em Êxodo 14 que aquele povo cresceu muito dentro do Egito, a ponto dos governantes do Egito se preocuparem em dizer: este povo já é mais numeroso do que nós, eles são muito fortes, eles são muito bem articulados, nós precisamos submetê-los, subjugá-los à escravidão, porque senão eles podem nos dominar, eles podem nos derrotar. Mas o que é interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos colocamos em certas condições em nossas vidas, e muitas vezes até e ouso a dizer aqui, que até com a ajuda do próprio diabo, nós entramos em certas condições em nossas vidas, irmãos, que nós nem percebemos, que nós estamos totalmente fora da condição que Deus nos quer. Estamos totalmente fora da posição que Deus nos quer. Você já parou para pensar se você hoje está aonde Deus quer que você esteja? Se você está fazendo o que Deus quer que você esteja fazendo? Se os seus pensamentos estão alinhados com o propósito de Deus? Se as suas práticas, as suas atitudes estão alinhadas com o propósito de Deus? Se as motivações do seu coração têm alguma coisa a ver com o propósito de Deus? E quando nós vemos ali que Deus fez com que aquele faraó esquecesse a história daquele povo que contribuiu com o Egito, porque tudo que havia sido construído, das grandezas do Egito daquela época, foram construídos pelas mãos dos hebreus. Eles eram os escravos que construíram Ramsés, que construíram uma outra grande cidade do Egito. Foram eles que carregaram os enormes blocos de pedra para construírem as estruturas que eram construídas pelos faraós, que eram conhecidos por serem extravagantes, que eram conhecidos por serem governantes alienados, cheios de senso de grandeza. 400 anos foi o povo hebreu que construiu aquela história. Mas chega um momento em que Deus quer falar assim: agora não é mais hora de você construir a sua história ou a história de outro. Agora é hora de você construir a minha história em você. E aí Deus começa a trabalhar. E é tão interessante ver os caminhos do Senhor, irmãos, porque aí Deus vai chamar um homem
totalmente sem convicção, para viver uma atitude de fé. Deus vai chamando um homem que só enxergava ser parte do povo de Deus do seu jeito, Moisés. A primeira vez que ele tem uma sensação de fazer parte daquele povo, a sua primeira atitude é matar um egípcio, é criar um conflito, uma contenda. Mas Deus vai levar ele para um outro lugar, vai levar 40 anos para amadurecer dentro do coração de Moisés alguma coisa que ele precisava entender, que ele tinha sido tirado das águas, o que significava o seu nome, Moisés, tirado das águas, não porque ele era um homem de sorte, mas é porque Deus tinha um plano com a vida dele. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar este macro de Deus e nos limitamos ao micro da nossa vida. Por isso, quando Moisés chega diante do Senhor, que Deus o chama, Deus vai ter que tratar tanto com esse homem, Deus vai ter que brigar com Moisés, e Deus chega ao ponto de abrir concessões para Moisés, porque Moisés vai rejeitando a ordem de Deus na vida dele. Quando eu comecei a ver isso, pastor, eu comecei a entrar que nem uma lesma dentro de um caramujo, me enxergar e ver quantas vezes a gente vai tirando o plano de Deus da vida da gente e vai colocando coisas nossas. Porque Moisés vai chegar ao ponto de irritar Deus. A Bíblia nos fala que, ali no seu chamado, a Bíblia nos fala que Deus se irou com Moisés, porque Moisés chegava, Deus falava: eu vou ser um Deus poderoso através de você. E ele fala assim: Senhor, mas eu sou tão ruinzinho, não sei falar, eu não acredito. Como é que esses pessoal vão acreditar em mim? Né? E Deus falava: não, você vai dizer para eles. E aqui Deus vai revelar pela primeira vez o seu nome Yahvé para Moisés, pela primeira vez. E Deus vai dizer para Moisés: por este nome todas as nações me conhecerão. Yahvé será um nome que todas as nações irão entender que não estão falando de qualquer um Deus criado da mão de homem, mas um Deus que é poderoso, criador de todas as coisas. E Deus vai tratando com ele. Mas um ponto importante que eu vi aqui, que como é que Deus está falando até aqui para Moisés? Com a palavra. Até aqui, o elemento que Deus está usando para constituir o seu plano na vida do seu povo através de Moisés é a fé. Porque até aqui Moisés tinha que crer numa sarça que ardia e não se consumia. Até aqui ele tinha que crer numa voz que ele ouviu, mas que não viu. E a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés vai levar essa dúvida por muito tempo na sua vida, porque chega um tempo em que ele fala: Senhor, como seria bom se eu pudesse te ver. E Deus olha para ele e fala: Moisés, tu não pode me ver, você não está entendendo. Se eu me mostrar para você, você é consumido, porque eu não sou qualquer Deus. Eu não sou um Deus de barro, eu não sou um Deus de pau. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tem uma glória refulgente que nenhum ser humano nesta terra pode suportar por causa do seu pecado. E aí Deus vai tratar com Moisés a ponto de Deus abrir uma concessão para Moisés, falar assim: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou botar Arão do seu lado, eu vou botar Arão para falar por você. E aqui eu me enxerguei tantas vezes, irmãos. Quantas vezes Deus tem colocado coisas em nossas mãos e nós vamos abrindo concessões
Nós vamos pedindo para que Deus faça concessões. É por isso que eu me lembrei daquele episódio, do nós sermos fiéis a princípios que nos são caros. Aí nós vamos abrindo mão de princípios bíblicos, como educar os nossos filhos. E é por isso que quando nossos filhos chegam na adolescência e chegam na sua fase adulta, são pessoas que não têm um fundamento, não têm uma direção, são palhas como o vento, qualquer onda que sopra leva, qualquer moda que sopra leva, porque nós vamos nos desvinculando. E quando Deus chama Moisés para fazer o que ele ia fazer, tirar o povo do meio do Egito, o que implicava isso? Isso implicava em tirar. Imagina vocês se hoje nós falássemos: nós vamos tirar todos os cristãos de São Paulo. Nós vamos pegar todos os cristãos de São Paulo hoje e vamos para outro lugar. Vamos tirar todo mundo hoje. Todos os cristãos aqui hoje são escravos aí, estão escravos do emprego, são escravos do dinheiro, são escravos do tempo, são escravos de tanta coisa. Nós vamos tirar todo mundo porque Deus quer que esse povo vá para o deserto adorá-lo. Deus está pedindo isso, foi o que Deus falou para Moisés. Você vai chegar para o faraó e vai falar para ele: faraó, é o seguinte, todo o povo de Israel precisa sair, ir para o deserto, ficar 3 dias para adorar o Senhor. Aí fala: como que eu vou tirar todo esse povo daqui, vou deixar vocês ir para o deserto? Como é que eu faço isso? Não existe. Não, mas essa é a ordem de Deus. Não existe isso. Tá bom, então se você não vai obedecer a ordem de Deus, então Deus vai achar um outro caminho, mas Deus vai cumprir o plano dele. Aí vocês imaginam se nós hoje fosse fazer essa coisa, tirar todos os cristãos de São Paulo e levar para um lugar, todos os cristãos de São Paulo. Olha o que seria isso, a dimensão disso, né? E aí Deus vai começar o plano através da vida de Moisés. Deus traçou estratégias, mas o que é muito interessante, que como a nossa fé é capenga, irmãos, como a fé que nós queremos chamar de fé, como aquilo que nós, a expressão que eu tinha escrito aqui, é como aquilo que nós queremos chamar de fé é capenga. Ela precisa ficar vendo coisas, ela precisa ficar ouvindo coisas, ela precisa ficar sentindo coisas. Enquanto Deus não está nas coisas, Deus não está no que nós vemos, no que nós sentimos, no que nós pegamos. Deus está dentro de nós, em nosso coração, habitando dentro de nós, compartilhando da sua essência, da sua natureza, do seu amor dentro de nós. E como é que nós encontramos Deus? Só pela fé. Só pela fé. Mas que é tremendo que Deus sabe de como nossa fé é aleijada. Aí quais são os sinais que Deus fala para Moisés? Tá bom, Moisés, já que falar para você, chegar lá com autoridade e falar que você está sendo enviado pelo eu sou, por Yahvé, não resolve para você, não te dá confiança, não te dá convicção, tá bom, eu vou mandar uns sinais aí. Você pega a tua vara, joga no chão, ela vai virar uma cobra. E depois eu vou te dar outro sinal. Bota a sua mão aí dentro tira a sua mão, está leprosa. Bota de novo, tira a sua mão, está sarada. Tá bom, eu vou te dar sinais, e você vai com esses sinais. Mas sabe qual é o problema dos sinais? O problema dos sinais é que ele atende à natureza humana. Ele não atende à natureza de Deus. Ele não atende à fé. Quando alguns fariseus chegam para Jesus, lá no Novo Testamento, eles vão pedir para Jesus: dá-nos um sinal.
Jesus ali se enche de ira e diz: "Oh, raça de víbora, vocês me pedem sinais, mas nenhum outro sinal será dado para vocês senão o de Jonas", que significava justamente a sua morte e a sua ida ao inferno, como filho de Deus, para tomar nas suas mãos as chaves do inferno e da morte, para vencer de uma vez por todas o último de todos os inimigos de Deus, que é a morte, e tomar autoridade sobre todas as nações da terra. E aí, quando Moisés chega lá, e que Moisés chega diante de Faraó, aí o que Faraó vai fazer? Ele fala: não, chama os meus mágicos aí. Meus mágicos podem fazer isso aí também. E aqui é onde muitos têm morrido. Aqui é onde muitos têm fracassado na fé. Porque só servem para servir um Deus que faça aquilo que eles querem ver. Só servem para amar um Deus que atende os seus caprichos. Só dizem que confiam em Deus se os seus olhos verem. Mas acredite, o mundo vai fazer coisas muito mais fantásticas para os seus olhos verem. Mas nada no mundo poderá te levar para a eternidade com Deus. E aqui é onde entra a fé. E aí, tudo que Moisés tinha, chega um momento em que eles veem milagres, sinais, maravilhas. E lá na frente Deus vai jogar isso como uma grande acusação diante do povo de Israel. Vocês são o povo que mais viram milagres na face da terra. Vocês viram o poder de Deus, e mesmo assim, andando no deserto, recebendo a promessa de uma terra nova, perfeita, que manava leite e mel, mesmo assim vocês andaram no deserto, mesmo depois de ter visto todos os sinais e todas as maravilhas que Deus fez, vocês ainda no deserto me traíram, me negaram, me afrontaram, me desrespeitaram. Mas um ponto importante para nós chegarmos no elo desta declaração que nós começamos a nossa mensagem de hoje, que o justo viverá da sua fé, e que a fé depende de atitude, que a fé depende de ação, a fé depende de coragem, a fé depende de você exercer com a sua sabedoria, com o seu raciocínio, aquilo que muitas vezes você canta aqui: tudo o que sou, tudo o que tenho, o ar que eu respiro, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Se você viver isso, você está vivendo uma fé forte. Mas a verdade é que isso não é verdade. De Deus é só aquilo que eu quero deixar para Ele. Mas chega um momento, irmãos, em que todos nós precisamos usar o cajado que está em nossas mãos. Jovens, velhos, homens, mulheres, crianças, vão passar por essa experiência. Lá em Êxodo 14, quando definitivamente Deus faz algo, porque a palavra de Deus nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo ir. No entendimento da origem das palavras, do estudo desses textos, diz que esta palavra, que endurecer o coração de Faraó, significa justamente uma ação de Deus para provocar a ação humana.
uma atitude humana, que é uma decisão humana, de se opor a Deus. E Deus simplesmente ele agiu desta forma com a vida de Faraó. Então, não é que Deus pegou e colocou uma porção mágica lá e colocou no coração de Faraó, para que Faraó, de repente, do nada, começasse a não querer deixar o povo de Israel ir. Não é isso. Deus foi traçando, na sua forma de trabalhar todas as coisas, as circunstâncias, Deus foi traçando as coisas que foram dando a Faraó um desafio de decidir se ele vai se opor a Deus ou se ele vai atender a Deus. E Faraó, porque ele está na sua condição humana, decaída, no qual ele já tinha estabelecido a sua forma de viver, que era acreditar em centenas de outros deuses, menos naquele Deus criador de todas as coisas. Então o Faraó ele vai sempre tomando a sua decisão de se opor a Deus. E aí vai chegar um momento em que ele já está tão resoluto, porque aí já entra o orgulho humano, aí já entra toda a condição humana desafiada para ser arrogante, para ser uma pessoa que não vai baixar a cabeça, uma pessoa que não vai dar o braço a torcer, uma pessoa que não vai voltar atrás, uma pessoa que só vai realmente ceder a Deus quando realmente ele perder algo lá do seu coração. Tem pessoas assim, irmãos, que só vão entender o quanto um relacionamento com Deus é importante quando Deus tocar em alguma coisa do seu profundo e do seu íntimo. E aí Faraó vai perder o seu filho. E a Bíblia diz que aquele momento da perda do seu filho chocou o Faraó, desnorteou o Faraó. Portanto é que se você olhar lá depois no capítulo 13, no versículo 17 ou 18, a palavra vai dizer que Faraó caiu em si e falou: o que nós fizemos? Deixamos o povo ir embora. O que aconteceu? Isso nos dá a entender que Faraó, quando viu o seu filho morto, quando ele viu Deus tocar no seu filho, em algo que lhe era precioso, ele desnorteou, ele perdeu a referência, ele cai, ele esmurece, e aí depois ele vai tomar em si. E aí quando ele manda então que o povo vá, aí todo mundo já tem uma concepção na mente, porque a Bíblia nos diz lá em capítulo 13, diz assim: Moisés, quando ele estava saindo no capítulo 13, versículo 21, diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de fogo. Durante o dia numa coluna de fogo, é no capítulo 14 na verdade, quando ele diz ali no versículo 5: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Versículo 7 do capítulo 14: e tomou também 600 carros escolhidos. Ele tomou toda a sua força. E aí nos vai dizer depois no versículo 10: e chegando Faraó, quando ele estava chegando, botou toda aquela tropa dele, todo o exército dele atrás do povo de Israel. O povo de Israel estava andando já alguns dias no deserto, caminhando. E aí daqui a pouco eles vão olhar para trás, eles vão ver Faraó com todo o seu exército. E aí nos diz lá, versículo 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto?
Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui está o elemento fé que Deus precisava criar na vida de Moisés. Porque se você olhar nos textos anteriores, eu li isso mais de uma vez, não existe nenhum momento em que Deus fala para Moisés isso: eu vou pelejar esta batalha pelo meu povo. Deus não preparou aquele povo e nem Moisés para dizer para eles: olha, vocês vão andar pelo deserto, depois os egípcios vão se acordar, eles vão caminhar até contra vocês, vocês vão estar diante de um mar, e eles atrás de vocês, os egípcios atrás de vocês. Deus não tinha falado nada disso para Moisés, mas quando Moisés chega ali, que o povo começa com aquele burburinho, e o povo começa a reclamar, o povo começa a falar mal, Moisés chega diante daquele povo, e ele tem a sua primeira grande atitude de fé. Ele disse: aquietai-vos, povo rebelde, calem-se. Hoje vocês verão o livramento que o Senhor vos dará, e esses egípcios que hoje vos perseguem, nunca mais os vereis. Pela primeira vez, Moisés não gagueja mais, Moisés não é mais aquele homem sem... Mas olha que interessante, porque logo em seguida, o que Moisés vai fazer? Moisés vai virar as costas, depois de ter esbravejado com o povo, ter falado forte com o povo, aí ele vira as costas. E agora, Senhor, que nós faz? Como é que a gente faz agora? A palavra está liberada, a palavra está dita, e agora? Aí Deus vai falar com Moisés. Capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Ali Deus interage com Moisés e diz: não, eu vou confirmar a tua palavra, eu vou confirmar a tua ação de fé, eu vou selar a sua decisão de fé, a sua atitude de fé. Tem o meu crivo, tem a minha assinatura. Quando o pastor Valnei hoje começou o culto, quase que nos desafiando a voltarmos a ser um povo que ora por cura, por sinais e por maravilhas. Sabe, pastor, isso é um grande conflito na cabeça de muito crente, porque o problema para Jesus não é dizer perdoados te são os seus pecados ou levanta, toma a tua cama e anda. Ele é poderoso para os dois. Pecado ele já venceu e já nos perdoou. Curar leprosos, cegos, paralíticos, aleijados, cancerosos, mortos, ressuscitados, isso ele já fez. O problema é: a sua fé alcança isso? A sua fé faz você pegar aquele cajado que está esquecido na sua mão, e que no momento das tribulações você se transforma naquele chorão murmurador, que só sabe ficar lamuriando pelos cantos da casa. Aí você muitas vezes nem escuta Deus falando: não, você já tem o cajado, ele já está na tua mão. O que você tem, aqui entra esta palavra tão poderosa: o justo viverá da sua fé.
Porque nada do que você pense em fazer no mundo sobrenatural ou no mundo espiritual será alguma coisa ligada a alguma capacidade sua ou a algo que você pode até ter ousadia. Você pode até, a ousadia é sua. Aceitar o desafio é sua parte. Tomar decisão de se erguer das cinzas é tua parte. Tomar uma atitude de fé é tua parte. Abrir a boca e falar é tua parte. Mas quando chegar a parte de Deus, aí você tem que pegar aquilo que Deus colocou na sua mão, o seu cajado. E esse cajado, para nós que fomos inseridos e enxertados na videira, é a nossa fé. Esse cajado que nos torna filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Esse cajado não é chamado, não é condição humana, não é o pastor que ora forte, não é o pastor que jejua 40 dias por noite, que jejua 40 dias, não tem nada a ver, não é isso. Tem a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, está tudo ligado nele. E se você faz, é porque você no seu coração tem algo que fala mais forte do que todas as outras decisões que você tem, que muitas vezes você toma, que são atalhos. Neste momento, e por favor não me entendam como um puxão de orelha, porque não é um puxão de orelha, cada um na sua. Eu já estou com isso aqui muito resolvido na minha cabeça. Mas nessa hora, tem gente morrendo dentro das casas porque aceitaram essa condição de não vir mais para a igreja por causa da pandemia, e nem se dão conta que estão morrendo dentro de casa. Estão morrendo mais do que se pegasse Covid-19, porque estão morrendo na fé, estão morrendo no amor, estão jogando uma pá de terra sobre suas cabeças todos os dias. Melhor lhe fora hoje tomar uma decisão de fé, pegar a sua melhor roupa, botar o seu melhor perfume, pegar a sua máscara e vir estar no meio da congregação. Porque aqui talvez hoje o Senhor alcançaria o teu coração e alegraria a sua alma. Talvez pelo simples abraço de uma criança, e você provaria do poder que há no crer em Jesus Cristo. Aleluia. O justo viverá da sua fé. E a fé se pratica. A fé se vive. A fé se fala. A fé se mostra. Mesmo quando diante de nós está um mar vermelho, atrás de nós estão os egípcios revoltados porque os seus filhos morreram. Com certeza seria um massacre terrível. Não sobreviveria nenhum único hebreu para contar a história. Mas aí há uma atitude. E a atitude de fé de Moisés foi aquela: se aquietem, se calem, parem de falar contra o seu Deus, parem de murmurar. Infelizmente a gente sabe
que mesmo vendo o mar vermelho se abrir e Deus engolir, porque Deus confirmou ali literalmente o que Moisés decretou. Vocês estão vendo esses egípcios? Depois de hoje vocês nunca mais os verão. Deus não fez o mar se abrir antes, nem um pouquinho antes, para o povo de repente chegar lá do outro lado do mar, e ele fechar o mar e os egípcios ficarem do outro lado do mar. E aí eles iam seguir a viagem deles, os egípcios iam acabar tendo que dar uma volta muito grande para chegar a eles, não ia dar certo. Eles iam ter tempo para se articular, para conseguir se organizar, se estruturar, porque vocês lembram que nós lemos? Era um povo maior do que o exército egípcio. Se eles se organizassem, se eles forjassem armas, os egípcios não iriam atrás deles, porque eles saberiam que seriam derrotados. Mas tem batalhas que não é nossa, tem batalhas que serão de Deus em nossas vidas, irmãos. Por isso que Deus falou: eu vou deixar o mar aberto mais um pouquinho, eu vou deixar os egípcios entrar. Sabe por quê, Moisés? Porque você teve uma atitude de fé, e eu vou cumprir conforme a sua fé. E lá na frente, um próprio Mestre Jesus vai tantas vezes dizer para tantas pessoas: seja feito conforme a sua fé. Eu quero orar por você. Porque está no tempo, mais do que nunca, irmãos, da igreja exercer o maior de todos os seus chamados, uma vida de fé. E a vida de fé, ela nos coloca numa caminhada de trabalho, de dedicação, de empenho. Ela não nos deixa se acomodar. Ela não nos deixa olhar o necessitado e virar a cara. Ela não nos deixa olhar o perdido e não lhe apresentar a salvação. Ela não nos deixa olharmos a igreja e não entendermos nela Jesus. A vida de fé nos chama para decisões, para atitudes. E eu espero muito que nos próximos tempos esta igreja possa ser exemplo de fé. Que esta igreja possa ser exemplo de uma igreja que honra o nome de Jesus pela sua fé. Porque a justiça se revela em nós através da nossa fé. Você quer ficar em pé comigo? Senhor Jesus, não há nada mais forte neste mundo do que a Tua palavra liberada. Porque a palavra nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou no meio de nós, e Ele se transformou em verdade em nossos lábios. Por isso, Pai, uma coisa só eu te peço: que esta palavra produza no coração do teu povo. Que esta igreja possa entender, Senhor, como Tu, Jesus, nos mostrastes na parábola das 10 virgens, que a igreja tem que ser prudente, tem que estar preparada,
tem que trabalhar todos os dias para deixar a candeia cheia de azeite. Tem que estar atenta. Tem que estar esperta. Porque como nós cantamos hoje, o rei está voltando. E essa é a verdade que em todos os finais de culto nós declaramos aqui com fé e esperança. E nós cremos nisto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, frutifica a Tua palavra. O que eu, no meu raciocínio, nas minhas expressões ou declarações não consegui fazer na mente e no coração da Tua igreja, faz hoje pelo Teu Espírito Santo. Faz no coração deles, Pai. Porque mais do que razão humana, eles precisam, Senhor, dessa experiência pessoal contigo. E que Tu possas promover isso na vida de cada um, Senhor. Pois esta igreja, Senhor, ainda tem muito o que fazer. Essa igreja tem muitos frutos para dar ainda, Senhor. Esta igreja, Senhor, ainda vai florescer, Senhor. E eu te peço, Pai, nesta noite, que a razão do florescer desta igreja não seja outro senão a fé que temos em Ti, Jesus. Senão aquilo que realmente nós, Senhor meu Deus, iremos praticar por causa de Ti, Jesus, em nossas vidas. Pois é Tu quem nos justifica, é Tu quem nos santifica, é Tu quem nos fortalece, é Tu quem nos vivifica. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja poderosamente. É o que eu peço a Ti nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Eu quero abençoar a sua semana. Que Deus nessa semana possa tratar com você, te usar poderosamente nas mãos dEle. Que você possa viver as experiências maravilhosas do Espírito Santo na sua vida nesta semana. Mas não se esqueça, depende de você. Pratica a leitura da palavra, pratica a oração, pratica o amor ao próximo, pratica a fé esta semana e Deus te abençoará. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, que nesta semana, todos os dias, os Teus anjos, Senhor, estejam acampados ao redor da vida do Teu povo, para guardá-los e livrá-los de todo o mal, Senhor. Repreende, Senhor meu Deus, o homem sanguinolento, Senhor, o homem mau, aquele que vem, Senhor meu Deus, para trazer, Senhor, a tristeza. Em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor. E se porventura tivermos que passar por algum intempérie, por alguma dificuldade, Senhor, que nós possamos sentir o acalento dos Teus braços, Pai, o sustento das Tuas mãos, Senhor, nos dando força e vigor para, Senhor meu Deus, superarmos, Pai, toda e qualquer provação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos conduz, Senhor, aos nossos lares, nós que estamos aqui, Senhor, em Tua segurança, Pai, e nos abençoa para que o Teu nome em tudo seja glorificado em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de todos desde agora para sempre. Amém. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa semana.